Glória a Deus. Ser glorificado, Senhor. Recebe, Deus, como cheiro suave as tuas narinas, o nosso louvor, Pai. Que tudo isso que cantamos aqui suba de dentro do nosso coração a Ti, Senhor. E que Tu possa, Deus, no Teu coração te alegrar conosco, nos ajudar, fortalecendo-nos nessa noite, Senhor, através da pregação da Tua palavra. Colocamos diante de Ti os desafios que é, Senhor, estarmos nesse mundo, vivendo esse tempo, Pai. Sabendo, Deus, que Tu nos acompanha, como Teu servo disse, Senhor, estará sempre conosco e nós cremos assim, cremos pela fé, que Tu estás presente em todo passo que damos nesse tempo, Senhor. Portanto, nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Você está com seu filho aí ou já foram? Estão ensaiando lá embaixo. Vamos orar por eles então, meus queridos. Feche teus olhos, põe a mão sobre o teu coração, vamos orar pelas nossas crianças. Pai, nós glorificamos a Ti, Deus, pela Tua presença neste lugar, sabendo, Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, toma cada coração que aqui está. Colocamos diante de Ti a vida dos nossos filhos, nossos netos, nossos queridos que estão lá embaixo junto com as professoras, Pai. Te pedindo, Deus, que a Tua palavra os alcance nessa noite. Usa as Tuas servas, Senhor, que vão falar da Tua palavra para eles, para que essa palavra penetre no mais profundo do seu ser e ela possa criar uma raiz tão forte, Senhor, que os mantenha a vida toda na Tua presença. Abençoamos as crianças, abençoamos os professores e Te pedimos, unge cada uma segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Você concorda com essa oração? Que as nossas crianças sejam alcançadas pelo Senhor? É isso que vai acontecer então, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Aproveitando que estamos em pé, eu gostaria de convidar os irmãos a lerem 2 aos Coríntios 10, capítulo 3, verso 5. Esse será um dos versículos que a gente vai utilizar. Não sei se vai passar aqui. 2 aos Coríntios 10, capítulo 10, verso 3 ao 5, diz assim. Obrigado, meu querido. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Pode tomar assento. Nós exaustivamente falamos nesse mês, né, com relação às nossas armas espirituais, sobre a armadura de Deus, sobre como se compõe isso, o que representa. E exaustivamente foi falado isso. E eu acredito que, diante de tudo que foi dito e que a igreja absorveu dentro do seu coração, há uma praticidade que deve ser colocada, uma aplicação dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada cristã, que deve ser lembrada, que deve ser aplicada no nosso coração, que deve ser trazida para a luz, para que, entrando no nosso entendimento, essa palavra desça para o nosso coração. Há uma distância entre o aprendizado e a aplicação. E essa distância entre o aprendizado, o que entra na nossa mente, e o que desce para o nosso coração, para se tornar uma prática da nossa vida, vai fazer diferença em toda a nossa caminhada cristã. Uma vez que a palavra entra na nossa mente e não desce ao nosso coração, nós nos tornamos pessoas que escutam a palavra, mas que a palavra fala sobre uma pessoa que é insensata, aquela que ouve da palavra e não aplica na sua prática diária. Então, uma vez que a gente está caminhando com Cristo, uma vez que a gente está andando com Deus, uma vez que a gente pratica ou procura praticar uma caminhada diante do Senhor, obedecendo a sua palavra, há uma exigência por parte do Senhor que nós, uma vez entendendo a sua palavra, que essa palavra gere em nós frutos de arrependimento. Isso, se a gente trouxer um estudo mais aprofundado com relação à palavra, a gente vai ver que isso se torna uma coisa chamada conversão, mudança de rumo. Quando a gente deixa de uma prática anterior, que era a nossa prática carnal, que nós agimos pelos nossos entendimentos e estudos daquilo que a gente recebeu dos nossos pais, quando a gente abre mão disso e substitui todo esse entendimento, toda essa praticidade usada anteriormente
pela prática que a palavra recomenda para nós. Isso gera em nós respostas espirituais e respostas de Deus em relação àquilo que nós praticamos. O que quer dizer isso tudo que eu estou falando? A prática da palavra vai gerar vida em nós. A prática da palavra vai nos libertar. A prática da palavra vai nos transformar profundamente numa nova criatura. E quando o evangelista João falava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele estava comunicando justamente isso, uma comunicação da parte de Deus, da sua palavra aos nossos corações, que deve fazer com que a nossa vida seja mudada completamente. Toda aquela prática, todo aquele entendimento, toda aquela sabedoria antes, que tanto nos orgulhava, que tanto nos trazia assim, eu sou muito isso, muito aquilo, eu posso muito por isso e por esse motivo. Todo esse orgulho, toda essa empáfia que habita muitas vezes o nosso coração, ela precisa ser abandonada completamente, porque a simplicidade na obediência da palavra de Deus vai fazer com que a nossa vida seja um instrumento na mão de Deus para abençoar uma comunidade, uma família, um povo, uma série de irmãos que têm buscado resposta para os seus dilemas, como foi pregado, né, sobre essas mensagens de dias difíceis. Esses dias difíceis nada mais são de que pessoas que tentam dar resposta com as suas práticas naturais. E quando a palavra nos diz aqui, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, as nossas respostas às adversidades que se impõem dentro da nossa vida, elas não são as nossas respostas naturais. Elas são as respostas que a palavra nos traz. E uma vez que essas armas que nós lutamos não são humanas, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo prático. É importante que o exemplo prático seja colocado para que a gente saiba, né, que nem a Rosaura disse, né, há coisas que a gente precisa desenhar. E é importante a gente desenhar, porque não é que a pessoa tenha dificuldade, mas é uma coisa assim que quando eu chego na minha prática diária, muitas vezes aquilo que eu escuto dentro da reunião no domingo, ela fica como uma coisa assim, sabe, a gente tem lá em casa, na cozinha, uma prateleira bem alta. A gente fez uma cozinha planejada lá quando nosso filho tinha uma loja de móveis planejados e a gente fez lá em cima uma prateleira iluminada. E nessa prateleira iluminada tem uma série de copos e louças e tal, colocadas lá e que elas são só para enfeite. Aí eu pergunto, essas louças servem para usar? Não, elas não servem para usar, elas estão colocadas lá como um artefato ganho da mãe da Rosaura e de outras pessoas que nos amam e que a gente tem assim, para guardar mesmo, para de repente nossos filhos um dia se quiserem vão levar, quando a gente partir, ou quando eles quiserem e tal. Então, aquelas louças lá, elas estão guardadas e elas são para enfeite somente. E às vezes a palavra de Deus, ela se torna isso dentro da nossa vida. Um enfeite colocado numa prateleira especial, e essa prateleira especial é só para ter de bonito dentro de casa. E isso não é legal. É legal ter uma prateleira com coisas que a gente acha que é bacana, que é bonita, e que tem estima no nosso coração, porque foi um presente de alguém muito especial para nós. Isso é legal a gente ter. Agora, com relação à palavra de Deus e às práticas espirituais que o Senhor pede através do seu ensino, é preciso que a gente se atenha a fazer com que ela se torne uma realidade dentro da minha caminhada. Um exemplo prático. Se eu estou andando no trânsito, por exemplo, com o meu carro, e alguém vem e me fecha, qual é a prática natural? Porque nós vivemos no meio dos homens e não lutamos segundo os padrões humanos. Então, se eu estou andando no meu carro e alguém me fechou, qual é a minha prática natural? É pegar e revidar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Uma vez que a palavra está inserida dentro do meu coração, eu abandono essa prática natural e substituo essa prática natural pelas práticas do Espírito. Ou seja, a prática do Espírito me manda eu não ser desse jeito, eu amar essa pessoa que me agride, que me ofende e tal. Então, é bem importante a gente ter isso muito claro dentro do nosso coração. Então, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Arrepender-se de ser desse jeito. Arrepender-se da prática desmedida de uma caminhada que desagrada a Deus,
que faz com que nós vivamos em sofrimento, que faz com que a nossa caminhada ela seja uma replicação daquilo que os nossos pais já praticaram no passado e que trouxeram sobre eles uma série de dificuldades e angústias. Uma vez que a palavra de Deus, o Senhor nos encontrou, esses dias difíceis poderão ser substituídos por dias que a gente anda com Deus e que Deus faz parte do meu imaginário, do meu coração, dos meus pensamentos e das minhas atitudes. Isso é uma reivindicação do Espírito Santo que mora em nós. Ele olha para nós e pede para nós: qual é a tua postura em relação a tudo aquilo que eu tenho colocado dentro do teu coração? Qual é a tua postura? Como tu responde a isso? Há um aperto dentro dos nossos corações, muitas vezes. Há uma angústia, há uma dificuldade em nós vivermos esses dias difíceis, porque parece que Deus não está participando. Porque parece que Deus não faz questão de nos chamar como se Ele não estivesse andando conosco, como se as coisas todas que estão acontecendo nós tivessem fugido do controle do Senhor. Mas é importante que nós entendamos que embora nós vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas armas todas que a gente falou, isso me traz à memória o tempo que eu servi lá em Rio Grande no Exército, e logo que a gente chega no Exército lá, a gente é levado a uma fileira lá com todo aquele pessoal, né? E aí colocam lá um sargento, um cabo diante de nós, e a gente vai começar os primeiros passos da nossa caminhada militar. E a vida cristã, ela se assemelha a isso. A gente chega para Deus, a gente chega na igreja, a gente vem participar de uma comunidade, e a gente não tem conhecimento mais aprofundado de como é que eu vou fazer para que eu me torne um desse povo, um dessa comunidade, um desses irmãos aí que eles falam, que é convertido, que é de Deus, e que Deus tem gerência sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Como é que eu faço para agradar esse Criador, esse poderoso que se impõe diante de todos os outros deuses? E como é que eu faço isso? Então, assim como o soldado chega e não tem conhecimento de nada a respeito de quem ele é, por exemplo, porque quando o soldado entra no exército, quando a gente entra no corpo de Cristo como um soldado do exército, porque a Bíblia também fala sobre uma guerra espiritual que acontece, uma batalha com respeito à nossa mente, com respeito ao nosso coração, com respeito ao nosso entendimento, e a palavra nos chama e nos pergunta, muitas vezes, de que forma nós vamos agir, de que forma nós vamos pensar, o que Deus espera de mim, como é que eu vou agradar esse Criador que é poderoso, que é maravilhoso, que eles dizem todo aí que mas Deus faz diferença na minha vida, Ele transforma realidades dentro da minha vida. Então, eu preciso receber esse ensinamento. E como é que eu faço para receber esse ensinamento? Eu começo a me submeter a esse aprendizado. E como o soldado que chega diante daquele momento da sua vida ali que vai servir o exército, ele vai aprender que ele é pertencente agora, a partir daquele momento que ele entrou lá, a uma espécie de corporação, a um exército, a uma organização que tem um objetivo específico a ser cumprido. Nós, quando somos chamados por Deus, Deus nos dá uma comissão. A grande comissão é nós difundirmos diante das pessoas, diante dos homens, quem é Deus, o que Deus pretende para a minha vida, de que forma Ele vai transformar a minha realidade, como eu devo guiar meus passos, como eu devo pensar, como eu devo agir, como eu devo falar. E isso tudo vai depender do meu engajamento, do meu anseio de aprender e de me submeter à vontade de Deus dentro da minha vida. E para mim me submeter à vontade de Deus, como eu já disse, eu vou ter que abandonar a minha forma anterior, aquela forma que estava prescrita dentro do meu coração. E eu vou ter que aderir ao anseio e à vontade de Deus prescrito na sua palavra. Aí, esse soldado chega e a coisa que acontece conosco é que a gente começa a vestir uma vestimenta diferente. Aí a palavra também fala sobre trocar as nossas vestes. De umas vestes sujas por vestes limpas, vestes lavadas pelo sangue de Jesus,
que não são vestes contaminadas pelas práticas anteriores, mas agora, uma vez que nós fazemos parte de uma coisa nova, nós precisamos começar também uma prática nova, uma prática que nós não conhecemos. E como é que a gente vai começar a conhecer essa prática? Quando a gente se submete ao aprendizado. E aí a gente senta numa sala de aula e começa a aprender. E aí, a gente com uma roupa nova, a gente também começa a trocar a nossa mente. E começa a compreender como essa mentalidade precisa fazer parte da minha vida e eu preciso saber quem eu sou. E aí a pergunta que fica, quem você é? Quem você é? Quem Deus chamou você para ser? Qual é a expectativa do Senhor com relação à tua vida? Será que Deus te chamou para ser mais um? Ou para ser uma pessoa que não faça diferença no meio em que você está plantado? Que as pessoas olhem para ti e elas não reconheçam uma pessoa diferente. Porque a coisa mais natural quando a gente vem para Deus é nós percebermos que Deus transformou a nossa vida. Que Deus tem transformado a nossa caminhada, que Deus tem mudado a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de amar, a minha forma de abraçar, a minha forma de olhar, a minha forma de andar de carro. Então tudo isso começa a fazer parte do meu entendimento, da minha mentalidade, ou deve fazer parte. Eu era uma pessoa adoecida emocionalmente, eu preciso ser curado das minhas emoções. Por quê? Porque o Senhor, Ele cura. Se o meu passo era um passo cobiçoso, era um passo invejoso, é um passo mal amado, angustiado, triste, fervoroso pelo mal, agora na minha caminhada eu me deixo transformar por Deus e eu começo a ser diferente, eu começo a ser amável, eu começo a me preocupar com as pessoas. Se eu vou numa padaria e alguém está me atendendo, me servindo, eu faço questão de perguntar o nome da pessoa, é legal fazer isso, porque é alguém que está me servindo. E é legal eu ir lá e eu digo para a pessoa, olha, tu é uma pessoa, muito obrigado por me servir. Eu vi um vídeo muito legal, eu já falei sobre isso aqui uma vez, que quando eu tive hospitalizado, antes de eu ser hospitalizado, né, foi até uma indicação da parte de Deus, antes de eu ser hospitalizado eu assisti um vídeo que falava como a gente ser um bom doente. É muito estranho isso, né? Antes da gente ficar doente, Deus mostra um vídeo de como ficar doente, ser legal sendo doente. Aí eu estava deitado na cama lá, e aí os enfermeiros tinham que ficar perto de mim, eu conversava com o enfermeiro e dizia, aí, como é que é teu nome, cara? Ah, meu nome é tal. E aí, me conta uma história aí, vamos conversar um pouco. Aí o cara começava a conversar. Vários deles falaram sobre a vida deles, as dificuldades que viveram. Tinha um muito engraçado lá, que teve muitas histórias boas. E aquilo tudo ali trouxe afinidade, trouxe possibilidades de falar de Deus. Eu deixei a Bíblia também perto, como desculpa, né? Uma vez um médico chegou e disse assim para mim, opa, a Bíblia... Temos algum crente por aqui? Eu digo, é o mesmo. Será que ele não vai ficar pensando que o crente não adoece, eu não posso estar aqui? Né? Mas aquele momento na minha vida foi uma grande oportunidade em que eu fiquei muito feliz em ver Deus me permitindo viver um dia difícil, não somente com o objetivo de transformar o meu próprio coração, mas de transformar o coração das pessoas que estavam na minha volta. Isso é discernimento, a gente olhar que há um reino aqui dentro, que pulsa dentro de mim e que alcança outras pessoas pelo testemunho. Uma palavra viva que transforma não somente a minha vida, não somente a minha realidade, meu coração, meus pensamentos, mas que transforma todos aqueles que passam pelo meu caminho. Se eu estou caminhando, há pessoas que vão chegar do meu lado, que vão se aproximar, que vão ver a minha caminhada, que vão perguntar, por que tu caminha desse jeito? Por que tu pensa desse jeito? Por que tu negocia desse jeito? Por que tu é amável com a pessoa que te machuca? Por que tu não responde na mesma moeda? Por que tu empresta e não fica esperando retorno? Por que a tua família é feliz? Por que há paz dentro do teu lar? Por que vocês comem na mesa? Até foi um negócio que o pessoal falou no curso de casais aí, que é uma coisa que a gente fala bastante com relação à mesa, de sentar, de olhar no olho um do outro, de conversar, de ser amigo. Então, essas coisas todas, elas vão vindo para a luz ao longo da nossa caminhada, e as pessoas têm que naturalmente, irmãos, a Bíblia diz, lá no livro de Malaquias, 3,18, acho que é 3,18, diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vejam que por parte de Deus há uma expectativa de que o mundo enxergue em nós a diferença que há entre nós e aquele que não crê, entre nós e aquele que não há prática da vontade de Deus na sua vida. Então, há no mundo um anseio por enxergar essa diferença
E nós precisamos, a necessidade de que as pessoas enxerguem essa diferença, esse diferencial, essa forma, essa prática. Porque nós somos chamados como igreja a sermos esse diferencial. E há na nossa vida práticas espirituais e formas de nós aplicarmos a palavra dentro da nossa caminhada que vão fazer de nós pessoas que pegam essa armadura que foi pregada nos 4 domingos, eu acho, passados já, ou 3, e essa armadura toda, ela é uma série de práticas espirituais que nos cercam, porque a nossa luta, ela não é segundo a carne. Nós não estamos lutando contra pessoas, contra homens, contra chefes, contra patrões, contra esposas, contra maridos, contra filhos, ou contra aqueles traficantes, organizações. Nossa luta não é contra essa turma. A nossa luta é uma luta contra um reino espiritual do mal que está instalado com o intuito de roubar as pessoas de Deus e encaminhá-las para o inferno. E levá-las com mala e cuia, que nem fala, né? Nós estamos para os quintos do inferno lá, para que o diabo se aproveite e leve para a condenação o máximo de pessoas possível. E nós, chamados por Deus, nós somos chamados para livrar essas pessoas das garras desse reino que se instala. E como é que isso se instala? Aqui, é uma luta pela mente das pessoas. É uma luta pelo coração das pessoas. O diabo e seus anjos, os seus demônios instalados nos lugares por esse mundo, nas organizações, nos pensamentos, nas ideologias, nas formas de pensar, na literatura, na televisão, nos programas, em tudo aquilo que a gente escuta, ele está estabelecido lá com o intuito de roubar a nossa atenção, de roubar o nosso tempo, de roubar a nossa disposição, de roubar a nossa alegria, roubar a nossa saúde, roubar aquilo que é saudável dentro da nossa vida e substituir isso tudo por coisas que vão danificar, que vão destruir, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então, há uma expectativa de Deus que sejamos diferentes, que sejamos instrumentos. Então, a palavra, ela prescreve isso, que Deus requer de nós uma devoção diária. O que seria uma devoção diária? Quando nós abrimos o nosso expediente emocional, profissional, nosso momento de espiritualidade lá, que a gente, ao invés de ficar vendo TV o dia todo, assistindo coisas que não vão edificar a gente abre tempo, abre um precedente, abre um momento em que nós dedicamos isso a Deus, conhecendo a Deus pela devoção diária. Eu preciso ter um tempo, pessoal. Nós precisamos ter um tempo no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária, em que nós dedicamos esse tempo ao Senhor. Porque a gente não... Por exemplo, se a gente começa um relacionamento conjugal, por exemplo, um casamento, com alguém, com uma mulher, né, que a gente escolheu, né, com muita meticulosidade, a gente foi lá, ela é muito especial, eu amo muito e tal, mas para a gente descobrir se ela é verdadeiramente aquilo, nós dedicamos tempo, nós caminhamos juntos, nós damos a mão, nós levamos flores, nós dedicamos tempo, nós levamos ela para passear, não é? A gente traz lá da Bahia para o Rio Grande do Sul, né? Foi um tempo, dedicação, carinho, amor, afeto, conversa, passeios. E a gente dedica esse tempo para quê? Para conhecer melhor, né, Vitinho? Para conhecer melhor. Aí conhece, se apaixona. E uma vez que se apaixona, a gente começa a dedicar ainda mais tempo. E esse tempo é legal, é muito bom, ele acrescenta em nós. Acrescenta em nós muito porque aquilo começa a fazer parte da nossa vida e chega um momento que a gente não pode mais viver sem. Agora deu. Eu estava muito apertando ele, eu acho que ele estava se sentindo apertado. Então, esse tempo que a gente está caminhando, assim, que a gente está dedicando tempo para essa pessoa que nós amamos, Deus ele espera de nós a mesma coisa. Som. Oi, você está bom? Então, a gente dedica esse tempo ao Senhor com o objetivo de que Deus se transforme para nós num objetivo da nossa vida. Assim como o nosso casamento, né, os nossos relacionamentos, a gente dedica tempo ao Senhor para que o Senhor definitivamente seja parte da nossa vida. Irmãos, eu não posso imaginar a minha vida, eu converti cedo,
eu recebi a palavra de Deus cedo na minha vida. Minha mãe me levava para a igreja com 6 anos de idade. Eu ia para a igreja, ficava sentado no banco, dormindo no banco assim. Mas eu me lembro direitinho que muitas vezes o pastor Braulino, sabe, que era um pastor lá de Pedro Osório, o pastor Braulino ele pregava a palavra. Eu me lembro quando ele falava de Davi, quando ele falava de Abraão, quando ele falava, né, os grandes dilemas da palavra, aquelas pregações maravilhosas. E hoje, até hoje eu me lembro como ele pregava e o quanto aquilo fez diferença na minha caminhada depois. Quando eu comecei a passar pelas dificuldades e quando os dias difíceis se apresentavam para mim, eu me lembrava, não, Gideão estava lá, malhando o trigo lá, naquele lugar, e ele foi enfrentar aquelas dificuldades todas, e ele fez isso, aquilo outro, e Deus respondeu, e eu dizia, Senhor, se tu respondeu lá, tu pode responder também na minha vida. E quantas dificuldades e quantos dias difíceis nós passamos dentro da nossa casa, e Deus se mostrava tão poderoso quanto no passado. Por quê? Porque aquela palavra está impregnada dentro do nosso coração. E quando a gente desenvolve o relacionamento com Deus, nos aproximamos dele e dedicamos um tempo de devoção à sua palavra, ao momento em que a gente se submete a ele e coloca o nosso coração diante dele e diz para ele, Senhor, eu preciso que tu faça parte da minha vida, Senhor. Eu não aguento mais dirigir minha vida, eu peço que tu me dê graça, me dê direção, que tu possa me transformar, Senhor. Meu casamento está uma droga, Pai, eu preciso que tu me ajude. Eu como homem não sei responder à altura, eu não sei ter dignidade nos meus passos, eu preciso que tu me transforme, Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí Deus vem. O legal disso tudo, meus queridos, que essa palavra aqui, ela é uma palavra viva. Ela produz transformação, ela produz vida dentro de nós. É um borbulhar do Espírito Santo dentro do nosso coração que vai transformando a nossa vida até... Sabe aquela palavra que fala que o sol saindo, o sol nascendo, e o sol vem nascendo. E a palavra diz que a nossa vida cristã tem que ser assim, como o sol nascente, que ele vai, até se tornar dia perfeito, sol a pino, em que Deus, com toda a sua glória e poder, ele pode derramar profundamente sobre os nossos corações, e aí aquela produção começa a transformar minha família, meu coração, meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus negócios, a forma como eu respondo para as pessoas, as formas como eu penso, a forma como eu sonho, porque o meu sonho muitas vezes, eu estou trabalhando para ser rico. Aí o cara vai trabalhar depois, quando Deus está na conversa, não quero trabalhar para ser rico, eu quero trabalhar para glorificar a Deus. Porque eu vou ser um bom chefe, eu vou ser um bom patrão, eu vou ser bom amigo, eu vou ser um bom irmão, eu vou ser bom esposo, eu vou ser bom pai, eu vou ser bom filho, eu vou cuidar da minha mãe quando a minha mãe está velhinha, eu vou abençoar meus irmãos quando eles têm necessidade, eu vou abraçar, não é? Eu vou orar junto, eu vou ensinar, eu vou servir, eu vou emprestar, eu vou dar. Porque às vezes as pessoas chegam assim, eu tenho até vontade de fazer, mas sabe como é, né? Então a gente para de dar desculpa e lança para Deus essas coisas. Por quê? Porque Deus espera nada mais, nada menos que isso. Ele só espera tudo da gente, tudo. Porque nós não somos donos de nós mesmos mais. A palavra fala muito claro isso. E há uma expectativa da parte de Deus, eu replico isso para vocês, que Deus quer que sejamos diferença dentro da nossa caminhada. E essa diferença, ela não foge de a gente ser pessoas que dediquem devoção diária a Deus, porque Deus quer se fazer conhecido. E Ele será conhecido de nós se nós dispensarmos tempo, porque ninguém conhece a outra pessoa se não dedicar tempo. É uma ilusão a gente dizer, não, eu conheço a Deus. Mas eu quero perguntar, mas quanto tempo de oração tu tem diante de Deus na tua vida? Porque eu estou vestido com a armadura de Deus, eu tenho o escudo da fé, eu tenho o cinto, a proteção do meu peito e tal, e a espada. Tá, mas a espada do Espírito é a palavra. E essa espada do Espírito é usada quando? Quando o diabo vem na minha mente com uma mentira tentando me desestimular a andar com Deus, e eu revido, como Jesus fez. Multiplica esse pão aí, Jesus. Assim, nem só de pão viverá o homem. O pão mais importante que eu preciso não é o pão que eu como, mas a palavra que sai da boca do Pai. Isso sim de verdade me alimenta, isso sim de verdade me sustenta. Eu posso passar sem comer um tempão, mas sem a palavra eu não posso passar. E aí, quando a pessoa entende isso, quando ela aplica isso dentro do coração dela, aí as coisas passam de um patamar diferente. Ela não está mais lutando com as suas forças, porque eu preciso comer para o meu corpo ter força.
Mas eu preciso ter a palavra para o meu espírito ter força. E quando o meu espírito tem força, até o meu corpo se renova. Por quê? Porque Deus aí faz parte dessa situação toda. Amém, meus queridos? Então, eu conhecendo a Deus pela devoção diária, hábitos saudáveis para o Filho de Deus. Há muitas fragilidades espirituais que precisam ser eliminadas dentro da minha vida cristã, dentro da minha caminhada de vida. Fragilidades, por exemplo, eu posso ter herdado dos meus pais práticas abusivas dentro do meu casamento, por exemplo, de maltratar minha esposa, de falar palavrão, de ser uma pessoa maldosa na questão dos negócios, de eu passar a perna nas pessoas, de eu mentir, de eu ser desonesto, de eu ser descarado, de eu ser mentiroso, de eu ser uma série de coisas. Então, esses hábitos, essas coisas todas, elas serão transformadas na medida que eu tenha um comprometimento de Deus e eu compreenda que Deus anda comigo o dia todo. E na medida que Deus caminha comigo, tudo que eu faço está diante dele. E nessa caminhada que eu faço, eu tenho que ter no meu coração uma certa, entre aspas, uma dignidade. Não é nossa dignidade que leva Deus a ser melhor ou pior comigo, é a graça de Deus. Mas Deus exige de mim que na minha caminhada eu apresente frutos de arrependimento. O que é um fruto de arrependimento? Aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe, não só para ter para si próprio, mas que tenha também para abençoar aqueles que necessitam. Porque o trabalho não é feito só para nós. Não, eu estou trabalhando para me enriquecer, para mim, eu. As minhas coisas, os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus bens, as minhas empresas, tudo é eu, tudo em si mesmando, né? Juntando. E quando a palavra nos chama para nós sermos alguém especial, não só para nós próprios, a gente naturalmente vai ser atingido quando a gente trabalha bastante e nós seremos prósperos, mas a prosperidade que Deus nos dá, ela é para ser também aplicada na vida do outro. Eu aprendo de Deus, o que eu preciso fazer? Guardar para mim ser o mais sábio? Não, eu recebo de Deus para mim ser entendido da palavra, para mim tornar outros também, que outros também compreendam a palavra, que outros também cresçam junto comigo e que eu seja uma pessoa que quando pega alguém pela mão, traga para frente, traga para cima, traga para andar para perto de Deus. E não que seja mais um que passou, né? Eu tenho certeza que o Rodrigo, depois que passou pela igreja aqui, e que passou pelo ensinamento da palavra, e que passou pelo convívio com os irmãos, e que ele vai um dia, se é que um dia ele vai embora daqui, espero que não, mas que ele vai embora de um dia, que Deus chame ele para outro lugar, para ser um pastor, para ser um abençoador de alguma situação lá, né? Que Deus faça, Deus sabe o que ele vai fazer, e aí Deus pega o Rodrigo pela mão e leva ele para outro lugar. As lembranças que ele vai ter daqui vão ser aquilo que nós ensinamos para ele, aquilo que o Senhor ensinou para ele através de nós, e eu tenho certeza que ele vai ser uma árvore frutífera. Porque Deus é poderoso para transformar qualquer um de nós. É diferente de nós, meus queridos. Eu queria falar uma coisa muito especial com relação a isso. A gente tem costume, e eu já falei a Rosário que eu preciso ser mais claro, a gente tem costume de colocar prateleiras, em que nós colocamos as pessoas nas prateleiras. Esse é muito capaz, maravilhoso, poderoso. Esse aqui não é tanto, esse aqui é ruim, esse aqui não dá, é melhor botar na prateleira mais de baixo. E colocar um rótulo na pessoa. Esse é mau, esse é mentiroso, esse é incapaz, esse é isso, esse é aquilo. E as pessoas, elas ficam recebendo esses rótulos e acreditando que esse rótulo é um rótulo definitivo que não pode ser mudado. Eu digo para você, você pode ser o que for agora, e podem ter posto na tua vida o rótulo que foi na tua vida, na tua cabeça, nos teus pensamentos. Mas eu te digo que Jesus é poderoso para arrancar esse rótulo e botar ele no lixo. E te transformar em qualquer coisa que Ele queira. E eu tenho certeza que aquilo que Ele quer te transformar não é no que tu está imaginando que é. É muito melhor. Quando Ele falou para a mulher samaritana lá que a palavra que Ele pregava ia ser como o rio saindo do peito, levando para a vida eterna, é a mesma coisa que Ele quer fazer para falar conosco e fazer conosco. Que o nosso coração, que a nossa vida seja como uma fonte inesgotável de vida eterna. Fonte inesgotável de vida eterna. O que é isso? Palavra, graça, alegria, paz, virtude do Espírito, em cada passo, em cada pensamento, em cada atitude. Por quê? Porque nesses dias difíceis que nós estamos passando, que o mundo está vivendo, não pense, meus queridos, que o mundo vai melhorar, que as coisas vão ser diferentes, que agora vai tudo melhorar, porque Jesus está às portas para voltar.
E a pessoa de Jesus um dia, não muito longe desses dias, eu espero, vai vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele vem buscar uma noiva ataviada, limpa, pura e imaculada. A noiva se trata de eu e você. Uma noiva imaculada, pura. Você sabe quando se lida com uma criança, é uma coisa linda lidar com criança, né? Purinha, queridinha, que a gente vai assim, elas têm aquela coisa do egoísmo, né? Natural do homem, né? Do pecado e tal. Mas elas têm uma pureza, uma beleza. E essa beleza que Deus procura em nós. Sabe aquele negócio de que alguém que vai para uma situação que não tem nada a perder, de coração aberto, um coração puro que deseja curar, deseja abençoar os outros, deseja ajudar. Essa pessoa ela é guardada pela mão de Deus em todo o caminho dela. E nós precisamos ser essa igreja pura, imaculada, abençoadora, viva, poderosa. Ninguém pode tocar naquilo que Deus não deixar tocar. Porque, não, mas isso é poderoso, é perigoso ser assim, porque a gente fica vulnerável e é muito difícil esse troço. Não é não. Porque o advogado dessa pessoa é o Senhor. E não há quem, se Deus não permitir tocar, não vai ser tocado, porque o Senhor é o próprio guia e guarda dessa pessoa. Então, a necessidade de que a gente tenha esse conhecimento de Deus, com esses hábitos saudáveis ao Senhor, e que essas fragilidades espirituais sejam todas eliminadas da nossa vida. O que é essa fragilidade espiritual? A mentira, vou repetir, a mentira, a inveja, a idolatria ao dinheiro, essas máculas espirituais que há nos nossos olhos, de olhar para a mulher como se fosse, sabe, adulterar com os olhos, ser malvado nos pensamentos, desconfiar dos outros, ser malvado nos seus sentimentos, colocar as pessoas em prateleiras como se elas pudessem ser classificadas, porque, isso aí teve assim, como se houvesse uma coisa chamada imutabilidade histórica. Tu olha para a pessoa assim, esse foi ladrão, sempre será ladrão. Esse foi o usuário disso, sempre vai ser um usuário desse troço, vai ser um bêbado. Isso vai ser um assaltante. Isso aí não vem, disso aí não pode vir coisa boa. Até de Jesus disseram isso, né? Pode vir alguma coisa que preste lá de Nazaré? Veio sim, veio Filho de Deus de lá. E vem mais Filho de Deus, porque Deus pode multiplicar seus filhos no meio de nós. E Ele tem multiplicado, graças a Deus por isso. Então, a gente precisa olhar para essas coisas e dizer assim, Senhor, eu vou dedicar o meu tempo de oração ao restabelecimento de um casamento que está arrebentado, Senhor. Olha, Senhor, eu te apresento aqui nessa hora que eu vou dormir, a vida do fulano, do Beltrano, do Cicrano, a vida dessas dificuldades que estão passando lá naquele lar, na vida daquelas pessoas. Pai, multiplica, abençoa eles, Senhor, ajuda, abre oportunidade, Pai, para que eu possa falar do Teu amor para essas pessoas. E aí a gente, uma vez se dispondo com o nosso coração ao Senhor, o Senhor vai fazer com que esses dias difíceis que estão regendo a vida dessas pessoas, essa perspectiva distorcida a respeito de Deus, elas sejam substituídas por uma vida poderosa e plena que o Senhor, somente Ele pode dar. A partir de quê? De uma coisa simples que nós podemos fazer. Abrir a nossa boca e dizer, Deus vai mudar a tua história. Deus quer mudar a tua experiência, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar os teus negócios, Deus quer mudar a tua forma de pensar. Isso que tu está fazendo é ruim para a tua vida, não faz assim. Nós falamos no curso de casamento também, que é um troço que a gente fez há pouco tempo, e que terminamos agora, na sexta-feira passada agora, a formatura. A gente falou um dia sobre perdão, e o quanto era necessário a gente desabrigar do nosso coração sentimentos a respeito dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pessoas que nos frustraram, que nos machucaram a vida, o coração, os pensamentos, as nossas vivências. Gente que abusou da nossa boa vontade, dos nossos sentimentos, nos tirou coisas preciosas e levou embora. E que a gente precisa tirar esse direito legal que há dentro de nós, de nos vingarmos. E o Gederson mesmo fez um negócio com o pai dele, achei muito legal, eu já disse isso para ele, de ter vivências com o pai que machucaram, me perdoa, posso? Vivências que ele viveu, vivências que ele viveu, né? Com o pai dele, e que machucaram o coração, mas que depois Deus colocou potência nele para ir lá e se acertar com o pai e dizer, pai, eu te perdoo. Vamos deixar para trás esse troço. Eu quero viver uma vida nova contigo, eu quero ter experiências boas, eu quero que minhas filhas tenham experiência contigo também, que elas possam conviver contigo. E isso, pessoal, é uma coisa que agrada o coração de Deus. Por quê? Porque a gente se despe dos direitos. Eu fui afligido
essa pessoa não merece o meu amor. Aí a gente, não, cara, vou aplicar perdão nesse troço e vou deixar Deus fazer nascer alguma coisa no meio do barro, no meio da sujeira, e Deus é poderoso para fazer nascer uma rosa de Saron no meio do barro lá, no meio do pântano. A rosa mais bela nasce no pântano, naquela sujeira, né? Aquele monte de... Assim, aí não pode nascer nada bom, e vem uma flor, e cheirosa ainda, e linda. E é Deus que faz essas coisas. Então esses dias difíceis, e essas armaduras que nós temos, e essas coisas todas que passam pela nossa vida, como se fossem coisas para nos machucar, elas podem ser instrumentos de Deus para produzir, e elas são. Agora, é preciso a gente olhar pela perspectiva do Altíssimo essas coisas que acontecem dentro da nossa vida. A gente tem que entender a perspectiva de Deus a respeito de nós, a respeito da igreja, o que significa você, sentado nesse banco, com uma expectativa no teu coração a respeito do Criador e da vontade que tu tem de agradar a Ele. Deus não se agrada de que tu sente no banco para cantar ou para escutar, somente. Isso aqui é uma partícula do total. Isso aqui é uma partícula da caminhada. É um momento em que a gente se reúne como comunidade. E nós, como comunidade, nos fortalecemos. Para quê? Para que no momento em que nós pegamos e saímos desse ambiente, nós somos instrumentos de Deus caminhando pelo mundo, arrebanhando pessoas, trazendo gente da sarjeta, da calçada, da angústia, da tristeza, desses tempos de dificuldade. Nós estamos calçados pelo Evangelho da paz. Nós temos cinto, temos escudo da fé. Nós podemos profetizar sobre uma pessoa, de que Deus vai transformar a vida dela. E essa palavra vai se tornar verdade, porque isso é orar, é crer segundo a vontade de Deus. E se nós estamos crendo, estamos falando segundo a vontade de Deus, aquela palavra tem potência para se transformar em realidade na vida da pessoa. Por quê? Porque é a palavra de Deus pregada. E sobre esse solo fértil, há crescimento, há poder sobre a palavra, há poder sobre a nossa vida, através do Espírito, para gerar novas criaturas, novas pessoas, novos corações, novos pensamentos. Então, tempo de qualidade com Deus deve ser um momento de entrega com a devida atenção, com o devido tempo, com devida, como é que poderia dizer, qualidade. O que é um tempo de qualidade? O que é um momento de qualidade que nós entregamos para Deus? Você não entrega um momento de qualidade para tua mulher quando ela está falando contigo e tu está olhando o celular junto. É ou não é? Você já imaginou teu marido olhando para ti? Ah, amor, eu queria falar um negócio para ti. Aí, fala, amor. Aí quando ela começa a falar, tu para no celular. Aham. Ah, é mesmo. O que você pensaria? Senhor, agora eu vou orar a Ti, dobra o joelho, vai falar com Deus, toca o celular, bate na porta. Você tem que se separar, sai do momento, sai desse ambiente que te afasta de Deus e te fecha. A palavra manda, fecha a porta do teu quarto, porque isso não quer dizer que você tem que obrigatoriamente para dentro de um quarto, você tem que reservar um tempo específico para o Senhor. Com isso, meus queridos, você não está comunicando alguma coisa? Quando a tua mulher pede para ti, para falar contigo, Rodrigo, vou usar o Rodrigo de novo. A Renata pede para falar contigo, diz assim, Rodrigo, quero falar contigo. Aí ele diz assim, aham. Então senta aqui. Aí não, só um pouquinho, vai falando que eu estou te escutando. Já não vai dar certo, lá em casa pelo menos já não vai dar certo. Senta aqui, vamos conversar. A devida atenção. O momento agora é para tal coisa. O momento de orar é o momento de orar. O momento de dispensar para Deus um tempo é o momento de eu dispensar um tempo para Ele. E eu declaro aquele tempo para o Senhor e eu paro, desligo. E determino que aquele tempo ali vai ser para o Senhor. E aquele tempo será um tempo de qualidade para Deus. Em que eu pego, às vezes eu vou orar, meu pensamento começa... Aí eu digo assim, parar. Parou. Aí eu paro, respiro, olho para dentro, fecho os olhos, olho para dentro de mim e digo assim, eu gosto de orar de olho aberto, mas quando eu falo com Deus em casa, eu fecho os olhos. Aí eu fecho os olhos assim, Senhor, te agradeço por Jesus, meu amado Senhor,
que com seu sangue abriu uma porta para a tua presença e eu posso entrar na tua presença. Aí eu fico imaginando, eu caminhando num corredor e entrando na presença de Deus. Assim. Deus, obrigado, porque agora eu estou na tua presença. Eu estou ajoelhado diante de ti, Senhor. Eu sei que os teus ouvidos são todos meus agora. E que tu tá ouvindo o que eu estou falando e que tu está recebendo. E eu, por os méritos de Jesus na cruz do Calvário, quando verteu o seu sangue em meu favor, e agora eu estou limpo e purificado de todos os meus pecados, e as minhas vestes estão brancas como a neve, e teus ouvidos estão atentos à oração que é feita neste lugar. Eu sei que o teu coração também está me escutando. E eu te agradeço, Senhor, porque teus ouvidos são meus agora, e eu posso falar contigo. E eu sei que tudo que eu estou dizendo aqui vai acontecer porque tu é poderoso para fazer infinitamente mais. Está escrito na tua palavra, Senhor. Eu não estou reivindicando, eu estou dizendo que a tua palavra fala sobre isso, que tudo o que eu pedi em oração, crendo, eu vou receber. Então, Senhor, obrigado por eu poder entrar nesse lugar. Obrigado por meu amado Jesus, que morreu no meu lugar e que me deu essa oportunidade de estar na tua presença. E agora, Deus, eu declaro a minha vida, o meu coração na tua presença agora, e eu submeto o meu pensamento, o meu coração, os meus sentimentos a ti, e te peço que o teu Espírito Santo me instrua, me ajude a orar a ti agora, a pedir as coisas certas pelos motivos certos, que eu deixe de ser tão egoísta, que eu deixe de ser isso, e aquele monte de coisa que eu sou, que eu sei que eu sou, que eu peço que Deus me transforme, me ajude, e aí eu vou me submetendo, vou morrendo ali, vou morrendo, e Deus começa a transformar, a mudar as coisas, a agir dentro de mim, agir na minha família, nos meus filhos, e há muitos dilemas, há muitos momentos difíceis que a gente passa, há muitas angústias que ainda afligem o nosso coração, mas Deus é poderoso para mudar tudo isso. Agora, é preciso que eu tenha esse sossego, esse tempo de qualidade, essa entrega, porque tudo isso, aí eu volto de novo aquele negócio, imagina você falando com a sua esposa e ela olhando, você mexendo no celular e ouvindo ela, o que é mais importante para ela? O celular. Não é Deus. Não é ela. Então, quando eu estou diante de Deus, eu apago tudo, desliga tudo, para tudo, porque aquele tempo requer isso. Isso é vida de qualidade com o Senhor, vida espiritual de qualidade. Diferentemente, quando eu entro numa vida, suposta vida espiritual, em que eu faço tudo, menos aquilo que eu preciso. Porque como é que rios de água viva vão brotar dentro do meu coração se eu não leio a palavra, se eu não conheço a Bíblia? Eu vou trazer argumentos diante de Deus ou diante do diabo, quando ele me afronta, e eu vou usar a palavra como Jesus usou, mas eu não conheço a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não dispenso um tempo para ler, eu leio tudo que vem à minha mão, mas eu não tenho tempo para mim discorrer sobre a palavra, de meditar sobre a palavra. O cara diz assim, tem até uma historinha no livro que a gente deu nos primeiros passos, que falava sobre uma senhora que lia a palavra e não conseguia, eu leio a palavra e não entendo nada. Isso é uma coisa muito normal na igreja, quando a gente está novo na fé, né? Lê a palavra, não entendo, é muito termo estranho, mas não consigo entender esse troço. Aí o cara disse, a senhora faz assim, vou dar um exemplo, vou lhe ajudar, uma senhora idosa, a senhora vai na fonte lá, leva esse cesto de vime e traga água. Aí ela ficou olhando, né? Um cesto de vime, todo furadinho. Ela foi lá, encheu de água o cesto de vime e veio trazendo. Natural que quando ela vinha vindo, a água ia escorrendo. Quando ela chegou no pastor, não tinha água. Aí ela foi de novo, ele mandou ela várias vezes. Aí ele disse assim, pastor, ela estava meio assim, pela que a história conta, o pastor estava meio biruta. Ela disse, o pastor está me mandando trazer água num troço furado. Chegar aqui, assim, tá certo que tu não conseguiu trazer água. Mas se tu é esse cesto de vime, e tu está submetendo a água da palavra, esse cesto de vime, na medida que tu enchia ele e ele vinha esvaziando, ele estava sendo limpo. Então, a pessoa, quando está lendo a palavra, a água está passando, a água do Espírito, a água de Deus está passando por ela e está produzindo transformação, limpeza, santificação, transformação de íntimo, novas ideias, novo coração, novos pensamentos, novas atitudes, e a pessoa está sendo limpa, e ela não é mais a mesma. O legal é isso, que a nossa vida de fé, na medida que a gente começa a andar com Deus, e a gente anda com companhias que nos edificam, que é muito importante, gente que nos edifique, gente que nos acrescente. Há pessoas que nos acrescentam e há pessoas que são acrescentadas por nós. A gente não deve pelo menos, andar com pessoas que nos roubam aquilo que nós temos de bom, né? Tipo assim, uma pessoa que é maligna, que não anda com Deus, que só fala
fala palavrão, uma mente suja, sempre que fala, o que pensa, está sempre fofocando, falando mal do outro, essas coisas não nos edificam. De alguma situação a gente vai ter um pouco que se apartar, mas que sejam as nossas companhias, as nossas formas de pensar e agir semelhantes àquelas que correspondem ao que a palavra comunica, e pessoas que nos edificam, que nos levantam, que nos aproximam do Senhor. Amém? Então, esse local precisa ter sossego, sem distrações, para nos aproximarmos de Deus nesse tempo que a gente está falando, fé e humildade. Deus resiste o soberbo. Deus, ele resiste um coração soberbo diante dele. A gente tem entendimento de quem nós somos, de onde nós viemos. É uma coisa muito importante diante do Criador que nos conhece. Então a gente precisa ter a humildade de entender quem nós somos e nos submeter a Deus e pedir perdão daquilo que nós precisamos nos arrepender. Por isso a palavra, quando João falava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é importante a gente compreender que o reino de Deus é chegado e que há uma expectativa, como eu já disse no início, é a expectativa de Deus de transformação e mudança no nosso coração. Então, fé e humildade, discernimento dos momentos que nós estamos vivendo, discernimento do que Deus está trabalhando na minha vida, das oportunidades que nós estamos tendo na nossa caminhada, das pessoas que estão na nossa volta, do que Deus está construindo dentro da minha família, na vida dos meus filhos, quando eu sou amável com a minha mulher, na frente dos meus filhos, quando eu sou amável com a minha esposa, na frente de outros casais, quando a gente é feliz, quando todo mundo está angustiado e triste por causa do desemprego, por causa dos medos, por causa dos perigos, e a gente está tranquilo, está em paz. Por quê? Porque somente Deus pode trazer paz em meio aos momentos mais difíceis da nossa vida. Tudo, na época do Covid mesmo, né? E agora, como é que vai ser? E se eu morrer? Olha uma pergunta que foi muito pensada. Foi muito dita para Deus, Deus, e agora? Como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Como é que tu vai agir? Como é que eu vou me livrar desse troço? E se eu morrer agora, para onde eu vou? Há coisas, há certezas que precisam estar estabelecidas dentro da minha vida. Tinha um grupo de mulheres que eu dava aula e nós perguntávamos, quem é salvo? Metade levantava a mão. Se eu perguntar aqui, não vou perguntar. Quer dizer, não vou pedir para levantar a mão. Eu perguntava para você assim, quem é salvo aqui, levante a mão. Quem tem certeza de que é salvo? Quem tem certeza que se morresse agora, se caísse um avião aqui, explodisse todo mundo aqui, quem ia para o céu e quem não iria? Quem pode ter certeza de que tem o seu coração guardado e salvo por Jesus e que não há perigos que possam te alcançar? De verdade, né? Que a pessoa pode dizer, eu acho que nunca vai cair um avião porque Deus vai nos guardar. Mas se cair, o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Eu estou preparado? Então essas coisas precisam ser muito claras para nós. O entendimento da palavra. Jesus morreu por mim. Eu confessei os meus pecados, entreguei meu coração para Ele. A minha vida testemunha sobre a fé que eu tenho dentro do meu coração. A minha caminhada diária. Sou uma pessoa que erra muito, mas dentro da minha caminhada eu tenho trilhado, procurando andar dentro da vontade de Deus, e Deus tem se manifestado na minha vida, me transformando continuamente. Ainda que eu ainda seja um homem pecador, mas Deus tem tido a oportunidade de mudar a minha caminhada e o meu entendimento, o meu coração. Eu tenho me aberto para Deus, eu tenho buscado a face de Deus, eu tenho orado, eu tenho dedicado tempo a Ele, eu tenho lido a Sua palavra. E isso tudo produz transformação. E essas armaduras todas que nós estamos usando aqui são armaduras espirituais para resistir os ataques inflamados do diabo sobre a minha vida. Na minha mente, no meu coração, nas minhas relações, nos meus pensamentos. E uma vez que Deus consiga estabelecer a sua verdade como verdade clara e límpida no meu coração, eu tenho potência suficiente para submeter qualquer espírito imundo dentro da minha vida, qualquer articulação do inimigo dentro da minha vida. Eu terei discernimento sobre as coisas que estão acontecendo comigo. Isso aí não é de Deus, esse troço. E agora, como é que nós vamos fazer? Vai fechar a empresa e nós todos vamos ficar sem emprego. E agora? Todo mundo vai na falência. E agora? O Brasil vai parar. Olha, nós não somos todo mundo. Isso é entendimento de quem eu sou em Deus.
E de quem Deus é dentro da minha vida. Aí eu pego e... Não, pode parar. Vou contraditar a tua palavra. Não, isso aí que tu está falando é uma realidade que pode ser normal para todo mundo. Mas para nós que somos salvos, Deus tem o controle da nossa vida. Ainda que aconteça para a maior parte das pessoas, mas eu que sou como filho de Deus, eu sei que Deus vai gerar oportunidade, esperança, paz e saída para qualquer situação que acontecer dentro da minha vida. E ainda que tudo dê errado, Deus fará com que eu seja livre de alguma forma. Deus é poderoso para fazer isso aí. Então, esse entendimento que a gente precisa estabelecer, ele está descrito dentro da palavra. E todas essas coisas, esses dias difíceis que se impõem, essa armadura, a fé que eu tenho, o escudo da fé, a espada, para mim contraditar aquilo, porque a espada é a palavra de Deus e ela é usada para ataque. Então, eu pego e desarticulo aquele negócio, eu desmancho aquele argumento. Por quê? Porque Deus, ele é poderoso para mudar essa relação toda. Então, a palavra precisa estar impregnada nos nossos pensamentos para ser guia das nossas ações cotidianas, nos dando rumo em cada passo. E quando eu leio a Bíblia? O que eu preciso fazer quando eu leio a Bíblia? Eu preciso analisar se existe uma promessa que eu devo buscar, se existe algum pecado que eu estou praticando, que eu preciso confessar, se tem algum exemplo que eu preciso seguir, ou se há alguma ordem de Deus para que eu obedeça. Então, essas coisas que quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou na prática da leitura e da meditação da palavra, essas coisas, elas devem fazer parte, não simplesmente de uma leitura que eu leio daqui a 5 minutos e eu não lembro mais. A meditação é uma coisa que eu vou me ater o tempo e vou entrar para aquele negócio ali e vou começar assim, puxa, isso aqui é uma coisa importante. Por exemplo, os discípulos estavam numa cidade, a cidade rejeitou a palavra, e eles perguntaram para Jesus, Senhor, tu queres que a gente ore e faça chover fogo do céu sobre essa gente aí? Aí Jesus disse assim para eles, vocês não entendem o espírito que a gente está, qual é o nosso espírito, vocês estão enganados. Vocês não entenderam ainda sobre o que eu estou falando, sobre do que se trata. A gente não está aí para destruir, a gente está aí para proclamar um reino novo, um pensamento novo, uma forma de agir diferente. Então, é essa diferença que fala lá no livro de Malaquias. A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os discípulos estavam andando com Jesus, sendo instruídos pela palavra, mas não tinham entendido ainda de que o espírito da palavra é outro. É o espírito do perdão, da mudança, da transformação, da nova mentalidade. A igreja precisa ser isso, porque a igreja vai ser atraente na medida em que ela for obediente a essa nova mentalidade que Deus estabeleceu dentro da sua igreja, dentro da comunidade que nós temos. Amém, meus irmãos? Isso, a metade. Então, discernimento do momento. Deus perguntou para Adão onde é que ele estava. E a pergunta que a palavra nos traz, dentro desses dias difíceis, é a pergunta da onde nós estamos. Onde você está? Nesse caminho todo, nesse corredor todo que nós falamos aqui, em que parte você está? Você está dentro? Você está fora? Você está na metade do caminho? Mas Deus, Ele nos chama hoje assim, ó, escuta, eu preciso que você venha. Há um convite da palavra hoje para você vir. Senhor, eu não sei ainda, porque eu não entendi bem ainda, eu ainda não decidi bem ainda, eu estou com 2 corações, eu ainda estou dividido, eu acho que eu ainda não tenho condição ainda, eu não estou pronto para abandonar algumas coisas importantes para mim, eu tenho dúvidas, eu tenho medos, eu tenho angústias, eu tenho coisas que eu não quero abandonar, eu sou uma pessoa muito sofrida, eu não sei. Você precisa decidir. A palavra, ela é como o machado na raiz. Deus, Ele nos chama, Ele nos convoca para compor o reino e para que esse reino seja composto de um exército vencedor.
Mas para esse exército, ele precisa ser, é como uma banda, ele precisa tocar em uníssono, né? A Renata que pode me ajudar sobre esse negócio de uníssono. Né? Mas esse tem que ser, é uma voz só, é um pensamento só, uma atitude só, uma marcha só. Como o exército marcha, todo mundo batendo, né, o pé esquerdo no mesmo momento, sempre tem aqueles que batem o pé errado, né? E aí, mas com a continuidade a gente vai ajustando e daqui a pouco está todo mundo marchando certo, pensando certo. Isso não é uniformidade. Há pessoas diferentes em toda a fileira do exército. Há pessoas diferentes, mais altas, mais baixas, mais gordas, mais magras, umas que têm mais força, outras menos, mas todos marcham para o mesmo lugar, da mesma forma, com o mesmo entendimento de quem é, com uma personalidade estabelecida e forte da parte de Deus. E eu acredito que o Senhor, Ele quer trazer para nós justamente essa mesma uniformidade. Há uma questão na oração que eu acho muito importante, que nós precisamos colocar também para nós finalizarmos. A oração ela tem 3 fases. A oração tem a fase do corpo, a fase da alma e o momento do espírito. Nós chegamos diante de Deus, no primeiro momento quem pratica aí a oração sabe disso. No primeiro momento a gente está meio desajustado quando começa a orar, né? A gente começa, Senhor, obrigado. A gente começa a falar sobre coisas, assim meio desconectadas. Mas na medida que passa o tempo da oração, que a gente está ali na fase da carne, do nosso entendimento natural, a gente começa a falar sobre coisas naturais. Senhor, obrigado pela saúde, obrigado por isso, por aquilo. Mas chega um determinado momento em que nós passamos de nível e nós começamos a falar da nossa alma. E aí nós começamos a entrar num momento de adoração a Deus, em que nós começamos a falar coisas belas para o Senhor, dizer, Senhor, Tu é maravilhoso, como Tu é bondoso e como é maravilhosa a minha caminhada contigo e como Tu tem te manifestado gloriosamente com os meus filhos, com a minha vida, com os meus bens, com tudo aquilo que eu tenho e sou, e como Tu tem sido bondoso, Senhor, e como as Tuas manifestações são gloriosas em meio a essa vida, essas angústias muitas vezes que passam por mim. E há um terceiro momento que nós passamos por um patamar do Espírito, em que a gente pode falar em línguas, mas que é um momento glorioso em que Deus, Ele vem sobre nós ali, demonstrando que Ele está se agradando daquilo e que Ele está fazendo parte daquele momento, Ele está devolvendo para nós da sua presença, do seu amor, da sua bondade naquele momento sobre a nossa vida. Então, esse momento aqui a pessoa só alcança esse terceiro ponto de orar em espírito na medida em que há essa entrega e dedicação, em que ela sobe para o segundo andar e depois ela sobe para o terceiro. E para isso é preciso perseverança, é preciso entrega, é preciso dedicação naquilo que a gente está fazendo, orando a palavra, entregando nosso coração, nossa vida, e que Deus possa encontrar a nossa igreja fazendo exatamente isso, se permitindo estar nesse terceiro estágio, para que haja maturidade, desenvolvimento de relação profunda com o Senhor. Porque há aquela passagem da Bíblia que a gente entra no mar, né? E em que a água está pela canela, depois ela está pela cintura, depois do peito, chega uma hora que a gente está submerso. A ideia de Deus é que a gente esteja submerso nele. E que uma vez que a gente esteja submerso nele, ele possa ser tudo em nós, e Ele possa agir profundamente dentro da nossa vida, das nossas relações, dos nossos pensamentos, e nada mais daquilo que nos interessava faça parte dos nossos pensamentos, mas só aquilo que Deus quer realizar dentro da nossa vida. Amém? Eu sonho isso para nós, meus queridos. Que a gente seja uma igreja tão pujante, tão poderosa em Deus, não de poder natural, não de grana, não de bens, mas que a gente entre aqui. O sonho, eu hoje estava orando para Deus e disse assim, Senhor, que a gente entre lá, mas que a Tua presença seja sensível para todo mundo que puser o pé na igreja. Que quando as pessoas vierem vindo assim, quando elas entrem na igreja, elas comecem a sentir algo profundo de Ti, e que aquilo, Senhor, as instigue. Sabe que esse encontro, ele faz toda a diferença na nossa vida. Na verdade, esse encontro vai alavancar toda a nossa caminhada de fé. A gente precisa criar nesse lugar um lugar de encontro com Deus. E se depende de você, esse encontro, faça o que é preciso que seja feito. Seja alguém que se entregue profundamente ao Senhor. Nada mais vale a pena
quando se trata de presença de Deus, quando se trata de viver uma vida abundante que Deus aspira para nós. A adoração, confissão, gratidão e petição, os momentos da oração. Toda oração precisa ser feita em nome de Jesus. Você sabia disso? Nós oramos a Deus e no final da oração nós dizemos: Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós pedimos essas coisas, que nós entregamos essas situações, que nós suplicamos essas medidas, essas dificuldades, impomos diante de Ti, Senhor, te pedindo que Tu mude essas relações. Então, todas essas coisas pedidas e faladas a Deus, que elas sejam de acordo com a vontade de Deus, com o coração humilde, com perseverança, com fé sem duvidar, com sabedoria e com um coração limpo. Um coração limpo Deus não desprezará. Eu estou convidando a igreja nessa noite a gente lutar essa batalha nesse tempo difícil, vestido com a armadura de Deus para nós e com um coração disposto a obedecer e a responder à altura daquilo que Deus tem pedido para nós, como igreja. A gente vai passar por um tempo ainda, meus queridos, e a gente está, pelo que aponta toda a vivência da humanidade, aí, tudo que se aponta nas guerras, nessas coisas todas que o mundo tem aprontado aí, a gente sabe que Jesus está às portas para voltar. E seria muito ruim se nós não fôssemos alcançados por tão grande salvação da parte de Deus. E eu digo para vocês, aquele que não for alcançado não vai ser porque Deus não quer, vai ser porque Ele não quis. Porque a palavra tem sido pregada, assim, pastor, a gente vê que o pastor tem se dedicado, tem se entregado a pregar a palavra continuamente aqui, falar sobre a graça de Deus, como Deus é misericordioso, como quer salvar, como Deus aspira a transformar nossa realidade, nossa família. A gente fez o curso de casais aí, teve uma participação legal, mas a gente precisa pegar mais, se entregar mais, aspirar mais. Porque Deus quer realizar. Deus quer realizar. Deus quer que as pessoas cheguem aqui e que elas sintam a presença de Deus profundamente e que Deus realmente transforme. Os adolescentes precisam de mudança, os homens precisam de mudança, as mulheres precisam de mudança. Mas a gente não quer só isso. Se você se contentou com o que está recebendo, você está se contentando com muito pouco. Porque em Deus há muito mais. E nem falo em coisas naturais, não estou falando sobre isso, estou falando sobre o Espírito. A vivência de Deus é muito mais linda do que isso tudo, que a gente possa ter experimentado. Diz que na eternidade nós vamos continuar aprendendo de Deus, porque Deus é tão infinito que nós vamos continuar aprendendo na eternidade. Então, se na eternidade nós vamos aprender mais coisas ainda, aqui a eternidade já começou para nós. A eternidade não vai começar depois, já começou agora. Porque o corpo já é aqui, a igreja já somos nós a igreja. Você já é a igreja. Aquela que vai ataviada, pura, santa, imaculada. Jesus te transforma dessa forma. Eu quero dizer, mas como é que é esse troço? Você já é a igreja. Que interessante, né? Um monte de falha. Sim, mas você já é a igreja. Já é poderosa. Ela já pode. Você já pode. Eu gostaria de orar por você. Vamos colocar em pé? Você pode fechar seus olhos? Querido Espírito Santo, a esses 20 centímetros que a gente se referiu, Senhor, entre a mente e o coração,
Somente Tu pode fazer essa palavra descer, Senhor, e se tornar mais do que informação, se tornar vida. Nós oramos, Deus, pela Tua igreja, Senhor. Igreja pela qual Tu morreste, que Tu derramaste Teu sangue. Essa igreja, Senhor, que Tu vais tornar pura, ataviada. Já tornaste ela ataviada porque Teu sangue é puro. Ele foi poderoso e é poderoso para nos transformar dia após dia. Pedimos que nessa noite, Deus, Tu venha aplicar sobre nós, Deus, muito da Tua presença, Pai. E que Tu possa produzir, Jesus, dentro de nós, esse entendimento que nós precisamos, Paizinho. Vem purificar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas formas de pensar, de agir. Vem transformar-nos, Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Vem fazer, Deus, com que todos nós sejamos instrumentos vivos nas Tuas mãos, com potência suficiente para produzir transformação, mudança de mente, de caráter, de coração, Senhor. Que as nossas atitudes, que os nossos filhos, que os nossos pensamentos, que os nossos bens, que tudo seja entregue a Ti para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Nossas famílias clamam por Ti, nossos relacionamentos clamam por Ti, nossos investimentos, o nosso tempo, Senhor, a nossa caminhada, a nossa forma de agir, Senhor, seja no trânsito, seja em casa, seja com os nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai. Muda o nosso coração, muda o nosso pensamento, muda o nosso entendimento a respeito de quem somos, do que precisamos fazer. Cura-nos, Deus, cura os nossos corações, cura os nossos pensamentos. Na autoridade do nome de Jesus nos levantamos, Pai, como igreja, contra toda a potestade do ar, Senhor, contra todo espírito imundo que age nas regiões celestes com o objetivo de roubar, de matar e de destruir. Ó Deus, que todo o mal, Senhor, estabelecido dentro dos corações nessa noite sejam quebrados em nome de Jesus, Senhor. Que todo o espírito do diabo, Senhor, que tem operado dentro das famílias, dentro dos relacionamentos, Deus, de pai e filho, esposa e marido, Senhor, pai e mãe, mãe e filho, Senhor, que esses espíritos imundos que têm roubado, Senhor, a paz dentro dos relacionamentos, seja agora amarrado em nome de Jesus e seja expulso dos lares agora. Que toda doença psicossomática, toda doença do mal, Senhor, que tem colocado as pessoas para baixo, angustiadas, tristes, abatidas, perturbadas, que sejam livres agora, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. Nós repreendemos, Senhor, todo o poder do mal, todo o poder das trevas, ordenamos na autoridade do nome de Jesus que bata em retirada. Em nome de Jesus, que toda a iniquidade, Senhor, estabelecida nas relações, ó Pai, que elas vão embora agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus, quebranta-nos como igreja, Senhor. Que os nossos momentos de oração não sejam mais momentos medíocres na Tua presença, mas pelo contrário, que nós possamos, Deus, viver aventuras poderosas na Tua presença, transformadoras, Senhor. Que possamos, Deus, nós, amar estar na Tua presença, dobrar o nosso joelho e buscar a Tua face, Senhor. Ó Deus, que os nossos filhos sejam, como a Tua palavra fala, rebentos do Senhor. Ó Deus, que a nossa geração possa ser uma geração que sirva como, ó Deus, base para a transformação, para a ajuda, ó Deus, para a mudança dos corações que tem vindo até este lugar, e que nos lugares onde nós frequentamos possamos levar o bom perfume de Cristo, Senhor, a todos aqueles que não conhecem a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, nos liberta, Senhor, de nós próprios. Nos liberta de um coração, ó Deus, com mente obscurecida, com uma mente, Deus, travada, com uma mente, ó Deus, cauterizada, que não consegue, Deus querido, aspirar por coisas melhores, por coisas superiores que Tu tem oferecido na Tua palavra. Ó Espírito Santo, Espírito Santo querido, vem falar conosco, Senhor. Vem transformar-nos, Senhor. O tempo, Senhor, o tempo se abrevia, meu Pai. E quantos de nós vão ser surpreendidos naquele dia? E quantos de nós, Senhor, por 30 moedas, Senhor, trocaremos, Deus, a Tua presença por aquilo que não é nada? Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, nos transforma, Deus. Muda o nosso coração, meu Pai. Tira-nos, Deus, essa pretensão de ser melhores ou piores que os outros, Senhor. Tira, Deus, os rótulos da Tua igreja e põe, Deus, sobre nós
A marca, Senhor, que há em Ti, Pai. Marca o nosso coração com a Tua presença, Deus. Com a Tua virtude, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Marca os nossos casamentos, Senhor. Marca nosso esposo e nosso marido, Senhor, com a Tua presença, meu Pai. Cura a nossa relação. Que a gente se perdoe em casa, Senhor. Que nós possamos ser amáveis uns com os outros, Deus. Como servos do Deus Altíssimo que somos. Que possamos compreender quem somos em Ti, Jesus. E aquilo que Tu tens esperado de nós, nos dá sonhos. Nos visita na noite quando estivermos orando, ou quando estivermos dormindo, nos dá sonhos novos, Senhor. Pensamentos mais altos do que temos tido. Em nome de Jesus, ó Deus, quebra todo laço, Senhor. Quebra todo laço, o laço do passarinheiro, fala na Tua palavra que Tu quebraste o laço, nós escapamos. Que todo laço que há sobre as mentes, os corações das pessoas que aqui estão, sejam quebrados agora. Em nome de Jesus, Senhor. Todo espírito das trevas que trabalha na mente, no coração, Senhor, das pessoas nessa noite, seja agora, ó Deus, retirado, Senhor, dos corações. Em nome de Jesus, ó Deus. Vem glorificar, Senhor, o Teu nome nessa hora. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, meus irmãos?